Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do Podcast Filosófico, atividade promovida pela Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos conosco hoje, convidamos o professor Uibirá Barreto, da Nova Acrópole de Guarulhos, em São Paulo. Olá, Uibirá, é um prazer recebê-lo. Olá a todos, muito obrigado, Pedro. Finalmente aí, tendo a oportunidade de gravarmos um podcast juntos. Vamos em frente. Exatamente, Ibirá, e nada mais oportuno do que a nossa primeira gravação em conjunto. Se você for aí nos nossos podcasts, vai ouvir o Ibirá algumas vezes. Nada mais oportuno do que falar sobre a ideia do ecletismo, né? Essa busca de muitas tradições filosóficas que, ao longo do tempo, ao longo dos seus tratados, das suas propostas filosóficas, marcam uma necessidade humana de reconhecer unidade e diferença, lidar com essas duas coisas. Seria um pouco por aí a ideia inicial do ecletismo para a gente começar aqui o nosso episódio, Ibirá? Sim, Pedro, a palavra ecletismo tem origem no grego, ekletikos, que significa aquele que escolhe, certo? Ou seja, escolher, selecionar. Porém, vamos utilizar esse termo não no sentido de gerar uma separatividade, ao contrário. Ou seja, seria uma ideia de ter a capacidade de selecionar aquilo que é o melhor. Ou seja, de promover realmente um conjunto de ideias, certo? Que aparentemente, né, ou seja, para o vulgo, não se conversam. Porém, quando você se aprofunda mais, você vê que você pode sim relacionar. Pode fazer isso em relação a civilizações, a várias cosmovisões diferentes, sempre vão ter elementos em comum e elementos de valor. Isso ocorre, por exemplo, nas religiões. Quando você estuda mais a fundo, você vê que elas possuem mais semelhanças do que dessemelhanças. Na verdade, para que você possa chegar a um verdadeiro ecletismo, é necessário também partir para uma ideia mais filosófica, ou seja, você precisa elevar um pouco o assunto, já que as formas, ou seja, a maneira, os nomes, isso aí vai mudar mesmo, porque os povos têm idiomas diferentes, têm formas diferentes. Porém, quando você consegue se aprofundar e chegar em alguns elementos mais filosóficos, aí você consegue realmente fazer uma convergência, fazer com que as pessoas se conversem. E esse é um elemento bastante recorrente na cultura, né? Ao mesmo tempo também é recorrente os encapsulamentos, né? Os embotamentos de consciência para não reconhecer isso. Como a gente pode olhar para a cultura, para o desenvolvimento das tradições antigas, e perceber esse movimento na cultura? O que nos leva a um ecletismo, efetivamente, uma vivência eclética, e o que nos leva a esse embotamento, a essa separatividade? Acho que é uma boa palavra para a gente colocar como uma contraparte do ecletismo. Como é que a gente pode olhar para esses dois lados e como o ser humano se vendo, né, nessas duas posições aí? Bem, nós podemos olhar aí para esse aspecto de ter uma visão mais filosófica. Até comentei isso agora há pouco, mas o que seria essa visão mais filosófica, né? Uma visão mais profunda. Existe um exemplo, eu gosto muito, do Panteão de Roma. O Panteão é uma obra de engenharia fantástica. Ela possui uma entrada retangular, né, um frontão, construído por Agripa, depois foi demolido, reconstruído depois, enfim, tem uma longa história. Mas a principal estrutura é uma estrutura circular, bem grande, e com uma abóbada, certo? E essa abóbada, ela continua sendo, até hoje, o maior domo em concreto não armado do mundo. E possui uma abertura no alto. Essa abertura permite a entrada do sol. E quando você vai para a parte de baixo, você consegue observar, ao longo da circunferência, uma série de nichos. Esses nichos, eles abrigavam divindades de vários povos que faziam parte do Império Romano.
ali não havia uma incoerência, não havia um problema entre essas diferentes divindades, né? Inclusive se podia oficiar, enfim, fazer alguma oferenda ou prestar culto a qualquer uma dessas divindades, porque se entendia que eram apenas formas diferentes, nomes diferentes para essa grande unidade. Essa grande unidade, para que você pudesse observar, você teria que olhar para o domo, ou seja, olhar para o alto. Então, simbolicamente, o sol que entra pelo alto do domo representaria essa unidade. Então, no mundo espiritual, existe a unidade. Só que, para que essas ideias e esse aspecto espiritual possa se manifestar, ele precisa de uma forma. E as formas vão ser diferentes de acordo aos povos, aos idiomas, e, enfim. E então, para que você possa chegar nesse ecletismo, é necessário você ter ideias que possam conjugar as coisas. E a contraposição disso é quando ocorre esse encapsulamento que você comentou, quando você começa a ficar muito fechado dentro de uma única cosmovisão. Você começa a fechar suas janelas, começa a entrar até numa coisa muito recorrente nos dias atuais, que é um tipo de fanatismo, né? E um fanatismo que pode ser de diversas formas, não só religioso, mas político, ideológico. Isso é uma coisa muito, muito complexa nos dias atuais, né? Então você precisa realmente olhar mais para as ideias e menos para as formas. Por quê? As formas, nós vamos ter nossas formas favoritas, certo? Eu até posso dar um exemplo talvez um pouco mais cotidiano. Você pode ter um time favorito. E tudo bem. Tinha um amigo meu do Rio de Janeiro, bem antigo, ele na década de 60 ia assistir os jogos, principalmente quando o Santos ia jogar. Ele torcia por um time do Rio, né? Uma vez ele se viu comemorando um gol do Santos contra o time dele. Ele se sentiu até meio estranho na hora, mas era por conta do Pelé, por conta disso, né? E como ele fez uma jogada tão bonita, era uma coisa tão artística, que ele se empolgou, ou seja, de certa forma, ele saiu da esfera da preferência pessoal do seu próprio time e, através da beleza, né, de algo feito com excelência, conseguiu comemorar algo superior. Então, creio que é por aí. Isso é interessante, Ibirá. Bem, você é engenheiro, né? Eu estava refletindo aqui e acho que os nossos ouvintes devem ter feito também esse imaginando, né, o panteão e essas características. Me veio um arquiteto romano chamado Vitrúvio, que fala bastante sobre essa ideia de que as construções elas possam representar uma harmonia. Então, como é que a gente pode olhar para essa cultura, mais especificamente de Roma, né, já que você a trouxe aqui, olhando pelo aspecto físico, construtivo, que nos legou muita coisa, né? Nós temos muitas construções de Roma, e mesmo outras culturas que, através das suas estruturas físicas, de construções, de não só construções de ambientes mais cotidianos, mas também de espaços religiosos, sagrados, como essas construções podem nos ajudar a constatar essa ideia eclética? Olha, Roma é um ótimo exemplo disso. Quando falamos desse ecletismo, ele não estava apenas relacionado com a religião e com aspectos culturais. O capítulo 0 de várias áreas da engenharia, quando você fala de hidráulica, concreto, estradas, sempre vai ser Roma. E os romanos, eles não tinham muito problema em utilizar as boas ideias de outros povos. Isso é uma postura eclética, porque não se concebia, por exemplo, de que o meu jeito é melhor. Eles eram abertos nesse sentido. E se existia alguma coisa, por exemplo, mesmo armamentos como o gládio não é uma invenção romana, foi algo que foi assimilado por eles. E boa parte das técnicas que eles utilizavam em engenharia também. Então, isso vai o quê? Isso vai trazer uma obra que vai ter uma mescla de vários outros elementos, certo? Então, isso é
algo muito, muito rico, algo que vai se enriquecendo. Então, quando você fala, por exemplo, das diferenças, né, da diversidade de elementos, você pode pensar em termos de conflito ou você pode pensar em termos de harmonia. Por acaso, uma orquestra não é assim? Quanto maior a diversidade de instrumentos e inclusive de estilos de um mesmo instrumento, você vai tendo um enriquecimento. Por isso a arquitetura romana também era fantástica, porque soube assimilar muitas técnicas e muitos aspectos visuais de outras culturas. Muito puxado do grego, claro, mas também soube desenvolver, né, sobre unificar muitos temas e desenvolver outros. Inclusive, em Roma, é onde temos a famosa Escola Eclética de Alexandria, né? Já numa Roma desenvolvida, no Império Desenvolvido, né? E Alexandria é esse lugar do ecletismo, onde temos ali a biblioteca, o museu. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse aspecto, de quais filósofos a gente pode observar que trazem essa ideia do ecletismo e outros exemplos que podemos trazer por aqui de civilizações que eventualmente te ocorram, né? Que tenham trazido essa ideia de maneira mais direta. Eu creio que esse exemplo aí da Escola de Estudos Ecléticos de Alexandria seja muito esclarecedor. Temos aí a figura de Plotino como um dos grandes representantes dessa escola, os neoplatônicos. A simples ideia de resgatarem a filosofia de Platão é muito interessante, porque Platão havia vivido ali algo como 600 anos antes. Então, eles resgatam essa filosofia, formam esse grupo de estudos, né? Foi a última grande empreitada filosófica da Idade Antiga. É muito importante porque você gera figuras como Hipátia, enfim, né? Vai trazendo o quê? Um resgate daquilo que é antigo, certo? Com uma atualização das formas, né? Conforme nós estávamos falando agora há pouco, você tem essas grandes ideias que sempre vão ser válidas de alguma forma, porém, é necessário que você entenda o seu momento histórico. O próprio Confúcio também, ele falava lá na China antiga, falava que o ser humano é educado, né? Ele falava do Ju, né? O conceito dele de cavaleiro, de dama, né? Ou seja, de um ser humano educado, um ser humano capaz de integrar vários elementos, né? Um ser humano que consegue ter uma visão um pouco mais elevada das coisas, né? Um pouco mais eclético, vamos dizer assim. E ele dizia que um Ju estuda os antigos, mas vive entre os atuais, né? Ou seja, ele consegue, de alguma forma, através dessa visão mais filosófica, compreender as essências e consegue realmente vivenciar isso e trazer toda essa tradição para os tempos onde ele vive. E daí, quando essa grande empreitada aí dos neoplatônicos cai por terra, né, cumpre seu ciclo, você tem aí uma questão aí da Idade Média do Ocidente, onde existiram vários grupos que mantiveram esses estudos muito, muito ecléticos assim. Porém, de maneira geral, houve muita separatividade. Então, um dos aspectos aí característicos das chamadas Idades Médias é justamente uma incapacidade de olhar o ponto de vista alheio, de gerar uma integração de cosmovisões, de assimilar elementos que são alheios a você. Então, você tem assim, contrastando com o universo romano, onde existiam estradas, uma língua comum, uma moeda comum, a ideia do cidadão do mundo. Então, você tem essa coisa, ela contrasta com os castelos muito fechados, com os feudos, com muitos conflitos. Tá? Então, depois de tudo isso aí, você tem, claro, né, todo um processo histórico que vai desembocar lá no Renascimento. Curiosamente, o Renascimento é caracterizado aí por uma renovação de uma cosmovisão mais eclética, de uma visão mais ampla, onde você vai ter estudos
de diversas culturas, inclusive de filosofia oriental, né? Isso vai ter início, inclusive, ali tem as cruzadas, tem vários elementos aí que permite o quê? O rompimento desse encapsulamento, né? Onde você consegue ver outras filosofias, ou inclusive relembrar a própria, no caso da Europa. Os mouros, né, os árabes, na época, eles estavam estudando, por exemplo, Aristóteles e vários filósofos gregos. Boa parte do que nós temos desses filósofos é em função desse resgate, né, ou seja, desse contato com essa cultura, né, enquanto existia esse contraste assim de uns queimando livros e outros fazendo caravanas para compor bibliotecas tão amplas quanto possível. Então, isso é um ponto. E aí, sim, né, o Renascimento é uma grande abertura que vai possibilitar muitos avanços, certo? Muitos avanços, inclusive técnicos. Nunca é demais lembrar de todo o avanço científico, artístico, certo? Que é promovido o quê? Através de uma visão mais eclética, certo? Acho que é um dos pontos mais fortes aí do Renascimento. Ibirá, você considera que o ecletismo ele é uma necessidade do ser humano? E se sim ou se não, por que ela seria ou não seria uma necessidade para o ser humano? Bem, Pedro, eu diria que é uma necessidade, porque todos nós possuímos essa necessidade de conviver uns com os outros. Um ser humano, quando ele é fanatizado por alguma corrente de pensamento, qualquer que seja, ele começa a ficar menos rico, ele começa a se fechar. E isso vai gerando questões de separatividade, questões territorialistas. De certa forma, ele vai retrocedendo em termos evolutivos, porque ele vai ficar um pouco mais até mesmo animalesco, porque os animais eles não têm uma compreensão dos processos, eles não conseguem ver por que as coisas acontecem, certo? Por que tem que tomar um remédio, ou por que você está sentindo algum tipo de dor, alguma coisa assim, né? Então, o ser humano, ele precisa crescer, certo? Crescer no sentido de conseguir abarcar outros pontos de vista. Isso não significa você admitir coisas antiéticas, coisas que não sejam construtivas, claro, mas a fraternidade é algo que nos faz felizes, né? Então, dificilmente alguém vai ficar feliz após brigar uns com os outros, né? Ou discordar, né? Você pode sim até discordar de forma civilizada, de forma cavalheiresca, com uma certa educação, né? Isso sim, mas o problema do fanático, no caso, é que ele não admite sequer um ponto de vista alheio. Na verdade, ele não admite até mesmo a existência de pessoas que pensam diferente dele. Então, você vê, quando falamos em ecletismo, ele vai estar trabalhando em cima dessa questão, né? Quando você, por exemplo, estuda as culturas, estuda as religiões, estuda várias filosofias, você começa a ver os pontos em comum delas e começa a se encantar, inclusive, com a riqueza da diversidade humana em termos de filosofias e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma necessidade, sim, Pedro. Eu acho que o nosso mundo ele precisa bastante disso, porque no fundo ali das guerras, dos conflitos, da violência, está aí essa semente de separatividade. E se nós nos tornamos um pouco mais ecléticos, um pouco mais capacitados a entender o ponto de vista alheio, creio que seria um grande advento aí para o nosso mundo, né? Sem dúvida, Ibirá. E quando você traz toda essa explicação, né, do porquê é uma necessidade, a gente vai percebendo mesmo, né, enquanto você foi falando, muitas coisas do dia a dia foram passando aqui na minha cabeça, de situações, né, de cenários que a gente poderia ter sido mais eclético. Então, para fechar, caminhar para o encerramento aqui do nosso episódio,
que você deixaria de indicação aí para os nossos ouvintes para a gente perceber o ecletismo no nosso momento de convivência atual, nas nossas relações, na nossa dinâmica de vida atual? Como é que a gente poderia fazer esse link? Bem, para que você possa amar algo, você primeiro precisa compreender, né? Então, os filósofos antigos falavam muito sobre uma ideia do chamado do amor-sabedoria, né? Uma conexão entre o amor e a sabedoria. São ideias muito correlatas porque à medida que você acessa o conhecimento, à medida que você vai ampliando a sua cosmovisão, você ganha a capacidade de compreender algo e, posteriormente, de realmente amar esse algo. Quando você ama algo, você consegue enxergar coisas que os demais não enxergam. Quem nunca experimentou, por exemplo, um rechaço inicial a uma determinada pessoa e quando, de repente, você se deu ao trabalho de conhecê-la um pouco mais, conversar um pouco, de repente você conseguiu até desenvolver uma amizade com ela. Entende? Então, acho que esse é um ponto, né? Você, pelo menos, ser um pouco mais racional nesse aspecto, né? De não cair muito nessa subjetividade do que eu gosto e o que eu não gosto, porque isso pode nos conduzir a alguns erros, certo? Então, poder olhar as coisas no nosso dia a dia dessa forma mais eclética, no sentido de que, puxa, vamos entender por que a pessoa é assim, né? Pelo menos dar uma chance, né? E eu vejo que, com relação às culturas, também é assim. Então, quando você estuda história, mas tem que ser de uma forma mais filosófica, não de uma forma muito enviesada, né? Porque às vezes nós estamos muito contaminados por determinado viés. Então, isso é um desafio para o ser humano, né? De conseguir extrapolar um pouco a sua própria endoculturação, né? Sua própria criação, né? E conseguir olhar as coisas um pouco mais como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Roma tinha um conceito aí muito, muito importante, né? Muitos lembram de Roma por conta do Império, né? Atualmente até mesmo por conta dos estoicos, né? Que é uma corrente filosófica muito, muito importante. Está sendo redescoberto isso, né? Mas uma das maiores contribuições de Roma foi a ideia de cidadão do mundo. Ou seja, a ideia é de que qualquer um que seja civilizado, né, pudesse nascer em qualquer parte desse império enorme, né? Ou seja, mesmo que ele tivesse algumas ideologias, usos e costumes diferentes, né? Se ele tivesse essa capacidade de entender um pouco esse ponto de vista mais eclético, ele seria um cidadão. Isso é uma ideia muito importante, eu acho que é muito avançada. Foi algo que nós, nos dias atuais, acabamos nos afastando. Apesar de ter um mundo muito conectado, não necessariamente conseguimos chegar até aí, de realmente nos sentir não como um pequeno grupo, né? Porque essa ideia do cidadão do mundo, contrastando com a visão grega, que o grego era muito voltado para a polis, o serviço à sua polis, né? Hoje, por exemplo, as pessoas até entendem a questão da família, da importância, certo? E às vezes concebem a existência dentro de algum grupo, de uma profissão ou de qualquer coisa do gênero. Mas a ideia do cidadão do mundo era de que o ser humano deveria servir à humanidade como um todo e não apenas a um pequeno grupo. Então isso é uma ideia muito potente, uma ideia muito importante que nós seres humanos deveríamos cultivar mais. Então se eu pudesse encerrar aí essas ideias, seria com isso, com a ideia de cidadão do mundo e que nós realmente possamos chegar até aí. Porém, para chegar até aí, temos que nos lapidar, temos que trabalhar muito dentro de nós, trabalhar muito o ecletismo, para que nós possamos conceber essa possibilidade. Então, Ibirá, que possamos reconhecer isso na nossa vida interna e te agradecer por esse diálogo, né, sobre o ecletismo, e que você seja sempre muito bem-vindo e vamos gravar outras vezes também. Certamente, Pedro. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima, e para ouvir este episódio completo e outros episódios que falam também sobre o ecletismo, por exemplo, como o episódio sobre o filósofo renascentista Pico della Mirandola, que fala sobre o ecletismo, ou mesmo sobre Plotino, que citamos aqui, você pode acompanhar no nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast, e você também pode ouvir os nossos episódios nos agregadores de sua preferência. E para conhecer a sede mais próxima da sua região, da sua cidade, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Lá você conhece uma sede mais próxima de você, uma das mais de 100 sedes espalhadas pelo Brasil. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Frédéric Chopin e chama-se Sonata para Piano número 3.